Fala galera, como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Bom, vocês viram aí no outro vídeo, né? Aliás, obrigado aí, cara. Vocês estão vendo bastante aí o vídeo do carro elétrico. O cara fez o Fusca elétrico, né? Então por isso eu vou falar de mais um pouco desse tema. Porque o que acontece é que todo mundo tem a perspectiva, né, de que os carros elétricos estão bem caros, né? Mas pelo caminho que as coisas estão tomando aí em alguns lugares do mundo, a tendência é que eles se tornem ainda mais caros. Se você quer entender melhor esse raciocínio, deixe seu like aí, se inscreve no canal, veja a vinheta, que já já eu volto para contar essa história para vocês. Então, né? O carro elétrico, moto elétrica, né? Esses veículos elétricos, até caminhão elétrico também, eles têm aí uma certa fama, vamos dizer assim, de ser um produto tecnológico, né? Embora a gente saiba que, né, mais ou menos, assim, a grande novidade que a gente tem aí nos carros elétricos é só a questão das baterias, né? Que dá uma autonomia um pouco maior para eles e tudo mais, né? Só que a gente ainda tem essa ideia, a gente vê o carro elétrico como, lógico, um produto tecnológico, porque ele realmente é tecnológico, saca? Assim, ele é uma coisa, entre aspas, disruptiva, né? Por mais que historicamente o carro elétrico ele tenha surgido junto com o carro a combustão lá atrás, né? Em 1890, mais ou menos, por aí já tinha os carros elétricos, patinetes elétricos, né? Tudo, assim, um patinete elétrico, só que era diferente do de hoje. Mas a tecnologia é velha pra caralho, cara, só que assim, ela perdeu pro petróleo justamente por uma questão de autonomia, né? E de preço também lá atrás, porque as baterias dos caras não duravam, né? Tanto que esses carros elétricos normalmente eram os carros de mulher, né? Da época das madames, porque eles não faziam barulho, não soltavam fumaça, não precisava fazer força para ligar, enfim. E aí depois com o tempo, naturalmente, a tecnologia do petróleo, ela ganhou da tecnologia elétrica por causa desses fatores aí. E hoje, o grande, claro, você vai falar do pessoal ambientalista e tal, mas, meu, vamos falar a real, né, cara? O que faz o carro elétrico ser atraente aí para a maioria das pessoas e que pode torná-lo uma escolha boa é o seu custo de quilômetro baixo, né, pô? Vai ficar, nem todo mundo tá tão preocupado, ao contrário do que os ambientalistas e a mídia prega, nem todo mundo tá tão preocupado assim com esse papo de meio ambiente. Até porque tem muita teoria aí que é aquecimento global, tem um monte de gente que refuta isso daí, fala que não tem evidência prática de que o aquecimento global acontece, sabe, da forma que acontece, que é provocado pelo ser humano. Tem vários estudos sérios que mostram que mesmo desde a Revolução Industrial para cá, tipo, teve um impacto mínimo, mesmo antigamente quando as indústrias poluíam muito mais do que hoje, né? Tem a questão dos grandes ciclos de aquecimento e esfriamento da Terra que geraram a era glacial, e aí agora a gente está numa época de aquecimento mesmo da Terra, independente da ação do homem, tá ligado? Tem um monte de teoria aí, contra-teoria, né? Enfim, então esse argumento que é o grande marketing, né? Que a gente tem, são carros verdes, né? E tal, ambientais. Isso daí é tudo marketing, tá ligado? Ninguém vai pagar, tipo, 100 mil reais a mais no carro porque ele não polui, tá ligado? Ninguém, foda-se se ele polui ou não. A pessoa tá preocupada com o custo que ela vai ter, né? Tanto para aquisição quanto manutenção daquele carro, certo? Claro que esses artistas, essa galera, tudo bem, mas eles são uma porção pequena do povo, né? Agora, o grande perigo, né, que tá vindo lá justamente da Europa, não podia vir de outro lugar, né? A Europa é o maior exemplo de socialismo, né, que a gente tem hoje ainda no mundo aí. E que é um socialismo que ele até funciona melhor do que os outros socialismos, né? Mas a Europa é extremamente socialista, cara. Ela tem muitas leis socialistas, né? Aquela história do estado de bem-estar social e essas coisas. Até na mentalidade também, você pode ver que até todas as coisas socialistas tem lá na Europa, né? Eles são muito socialistas. E aí, como não podia deixar de ser socialismo, que governo grande, governo com poder, né? E é daí mesmo que vem o grande risco ao barateamento dos carros elétricos. Porque esses governos, eles se nem chamam de progressistas, né, e tal, mas não, mas é tudo socialista, cara. É antiliberal, né? Aquilo que em vez de... A gente no outro vídeo eu mostrei para vocês claramente como é que o mercado, o livre mercado desregulado, faz surgir soluções aí que vão fazer o carro elétrico despencar de preço. Só que a partir do momento que a gente tem intervenção estatal no mercado, por exemplo, lá na Europa, em Paris,
nessas cidades aí, eles já estão proibindo o carro. Olha, já começou tudo errado, né? Os caras já estão proibindo o carro a combustão, né? A partir, acho que 2025, né? Daqui a 8, 7 anos. Então, qual que é o efeito que isso aí vai ter no mercado, cara? Você proíbe, é disso, e esse é o grande ameaça ao barateamento dos carros elétricos que a gente tem no mundo. Mas existe uma esperança. Eu vou contar brevemente que o raciocínio, como é que a economia tende a funcionar nesses casos, né? Hoje o carro elétrico, já vamos começar daí, todo mundo sabe que o carro elétrico é muito mais caro, especialmente aqui no Brasil, né? Falando de realidade brasileira. Lá na Europa ele nem é tão mais caro assim, mas aqui no Brasil um carro elétrico custa 100 mil reais a mais do que o seu similar a combustão. Pela média que o brasileiro roda. E versus a economia, né, do carro elétrico, que, pô, um carro a combustão você tem 3 opções aí, né? Você poderia até 4 se tivesse o diesel liberado para carro comum, embora tenha para Jeep, SUV, esses carros não tem para carro comum, aqui no Brasil é proibido por lei. Mas pensando no GNV, custa mais ou menos 19 centavos o quilômetro. No álcool custa 25, na gasolina custa 40. Na eletricidade, com os preços atuais, vai custar entre 5 a 10 centavos. Então, com essa economia, né, por quilômetro rodado, que chega a 30 centavos o quilômetro, a pessoa, para pagar os 100 mil reais que ela pagou a mais no carro, ela precisa rodar 20 anos. Porque a média de rodagem do brasileiro é de 20 mil quilômetros por ano, né? Então ela precisa rodar 20 anos com o carro para poder essa economia que ela teve essa perda que ela já teve na compra, né, para poder compensar financeiramente. Então é um cálculo que não fecha, tá ligado? Então, pô, como que você vai comprar a porra de um carro elétrico, né? Mas aí que tá, a esperança é que, pô, não. É uma tecnologia nova, né? E por ser uma tecnologia nova, espera aí que eu já volto. Então essa diferença aí, né, de 20 anos com o carro faz com que não vale a pena, tá ligado? Você ter um carro elétrico nos preços atuais, né? E aí só que tem um ponto que assim, a gente tem a esperança de que vai se baratear esse carro. Porque tudo que é tecnológico, a tendência é que os preços caiam. A tecnologia evolui, se aumenta a produção, o preço começa a cair e tal. Isso no livre mercado, né, moleque? Só que como você começa a ter essa intervenção da máfia, quer dizer, do Estado lá europeu, proibindo os carros, o que isso vai acontecer? Isso não apenas vai gerar uma demanda artificial por esses carros elétricos, né? Porque, porra, o cara que compraria um carro a combustão, ele não vai ter opção, ele vai ter que comprar o elétrico, tá ligado? E aí ele vai ter que pagar o preço que for, porque, ué, se é proibido os outros, só pode ter aquele, não tem mais concorrência, né? E aí você tira os carros elétricos, os carros a combustão do mercado, você deixa só elétrico. Com isso, o preço não só vai, a tendência é ele continuar alto como ele está hoje, como ele ainda tem a tendência de aumentar ainda, cara. Então, assim, o céu é o limite, cara. Não vai, com regulação, com proibição, não vai ter essa de carro elétrico diminuindo de preço. Por que não? Porque só tem aquela opção, entendeu? Não tem concorrente, então é dali pra cima, velho. O carro ele vai se tornar cada vez mais caro, né? Como já é tendência aí na Europa, especialmente. Talvez para algumas cidades europeias, a realidade deles lá até faça sentido, porque tudo que eu falo, socialismo é muito coletivista, né? E o carro ele é a coisa mais individualista que tem, porque o carro te dá aquela flexibilidade de você ir para os lugares que você quer no seu horário, né? Sem depender também do governo, sem depender de transporte coletivo, essas coisas. Mas lá, como eles são muito coletivistas, socialistas, a tendência é que eles não gostem mesmo desse tipo de coisa. Então eles olham, olha aí que chance que a gente tem, ó, de poder tirar mais carro da rua, tá ligado? Que isso é o grande papo, né, dos coletivistas aí. Em algumas cidades até faz sentido mesmo, porque é foda você andar de carro na cidade, é uma bosta, tá ligado? E é claro, aquele que tiver bastante dinheiro vai continuar usufruindo dessa coisa maravilhosa que é o carro, porque ele vai não apenas ter dinheiro para pagar caro no carro elétrico, como ele ainda vai usufruir de uma cidade com menos trânsito. Então imagina que maravilha, né? Isso ao mesmo tempo vai continuar tornando os carros atraentes, só que eles vão deixar de ser acessíveis nessas cidades, né? E quanto mais cidades e mais países, acho que na Alemanha, a Alemanha inteira quer proibir os carros a combustão em 2025, umas paradas assim, quanto mais caro isso vai ficando, mais assim obrigatório vai sendo, maior o impacto que isso vai ter, né? Apesar que na Europa é uma realidade curiosa, né? Porque a energia elétrica lá é gerada por petróleo, tá ligado? Não é que nem aqui no Brasil que é por hidrelétrica. Mas, naturalmente, com essa diminuição no número de carros a combustão artificial aí causada pelo Estado, naturalmente você vai ter uma perda aí de demanda de petróleo, principalmente petróleo no varejo, né? Imposto de gasolina, essas coisas, isso vai fazer com que o preço do petróleo despenque também, tá ligado? E ao mesmo tempo o preço da energia vai subir. Então se hoje a diferença entre o que a gente falou aqui no Brasil, por exemplo, né, que eu não sei o preço do lar, tá ligado? Mas aqui, por exemplo, essa diferença de 30 centavos, aí 35,
por quilômetro, você sobe o preço da eletricidade embaixo da gasolina, eles vão ficar mais ou menos equivalente. Só que a tendência é que da gasolina ele vai diminuindo mais, né? Porque e da eletricidade vai subindo, porque conforme você vai aumentando a demanda, né? Você já tem toda uma demanda lá. E tem lugar que não é energia de petróleo, né? Energia nuclear, lá na Europa tem essas paradas assim um pouco diferentes. Mas mesmo assim o preço da energia, por aumento de demanda, por simples, vai subir. E o preço do petróleo vai cair. Então nos locais onde não. Porque isso afeta o mercado global envolvido, né? Não é só na Europa. Mas essa pressão feita pela Europa, ela vai gerar essa discrepância no mercado e vai diminuir o preço do petróleo, mano. Então você pensa, e ao mesmo tempo o preço do carro elétrico vai continuar elevado. Porque, pô, por que uma empresa vai produzir um carro elétrico barato para vender aqui no Brasil, se lá na Europa o euro vale, sei lá, 5 reais hoje, eu não sei quanto tá valendo o euro hoje, mas deve sempre valer mais ou menos 4, 5 reais, né? Por que o cara vai se preocupar em baratear essa tecnologia para trazer para cá? Não vai, né? Então o carro aqui no Brasil, por exemplo, vai continuar sendo muito caro o carro elétrico, e ao passo que os carros a combustão, eles vão continuar mais ou menos no mesmo patamar de preço, né? Ou a tendência até a cair, porque, porra, lá na Europa proibiu tudo. O que os caras vão fazer? Vão destruir as máquinas que fabricam carro normal? Não, eles vão mandar para país em desenvolvimento. Como sempre fazem, né? A tecnologia evolui lá e eles mandam os outros para cá. A Volkswagen foi assim, né? A Volkswagen, as primeiras linhas de produção do Fusca, eles não fabricavam mais na Europa, eles mandaram as máquinas para cá e ficaram produzindo aqui, velho, por anos e anos a fio, né? Então a tendência pra gente aqui do Piniquim é que os carros elétricos passem de 160 para 200, 300, 400, 500 mil reais, né? Porque a Europa vai estar um mercado forte para esses daí e eles vão continuar produzindo lá. A China também, né? Mercado forte. E aqui eles não vão ter interesse, tá ligado? Exportar pra cá e fazer as coisas aqui, né? E aí ao mesmo tempo a gasolina vai cair de preço, velho. Então vai ficar muito atraente você ter esses carros assim a combustão, né? Fora que tem um outro detalhe também, eu vou falar brevemente sobre isso daqui nesse vídeo, mas assim, conforme você... Porque carro elétrico, ele tem mesmo essa tendência. Que o que seria o cenário ideal que eu imagino pro carro elétrico? Você ter pro carro, né? Você tem um carro elétrico para você andar na cidade, não importa a autonomia dele. Você não vai andar mais de 50 km por dia dentro da cidade, tá ligado? Essa inclusive é a média aí na Europa, também essa média. Inclusive a minha é bem próximo disso, 45 km por dia que eu rodo. Então eu não estou preocupado com a autonomia. Se tiver um carro com autonomia de 50 km elétrico para eu rodar aqui a 10 centavos, 5 centavos o quilômetro, tá lindo. E aí eu preciso de uma combustão para viajar, tá ligado? Basicamente é isso. Só que se você proíbe o carro a combustão dentro da sua cidade, como é que o cara vai ter um para viajar e um para andar dentro da cidade? Não, ele vai precisar de um elétrico que faça tudo. E aí isso vai disparar ainda mais o preço do elétrico. Porque o elétrico ele vai ter que ter a mesma autonomia de um carro desse aqui. De 300 km, né? Sendo que a recarga também vai ter que ser rápida. Ou seja, você está gerando uma pressão em coisas que não importam no carro elétrico, né? Em vez de você concentrar ele naquilo que é bom, né? Trajeto urbano, sem poluir, barato, né? Você não precisa de regulação estatal para isso, mano, para proibir carro a combustão. É só você esperar a tecnologia dos elétricos evoluir, o preço deles naturalmente vai baixar, as pessoas naturalmente vão comprar os carros elétricos. Você não precisa do Estado lá mandando, né, proibindo. Aí quando o Estado proíbe, ele gera todas essas distorções do mercado aí que eu acabei de citar aqui, que acabam prejudicando o mercado dos carros, né? E aí com o tempo passando, tem lá na Europa tá tendo muita imigração muçulmana. Você sabe que o muçulmano ele é que nem assim o pessoal aqui mais simples aqui do Brasil, mais humilde, você sabe que eles se reproduzem muito mais, né? Então com o tempo a tendência é você ter muita mais gente de origem muçulmana também na Europa, né? E aí essa galera vai derrubar esse Estado socialista, porque, meu, muçulmano, por mais que alguns muçulmanos venham a ser convertidos, né, para essa mentalidade mais progressista, mas na origem, no roots mesmo, e no geral do muçulmano, ele tem uma cultura totalmente diferente do progressismo e do socialismo, do marxismo lá da Europa, tá ligado? Eles são totalmente o oposto. Então a tendência é que os muçulmanos no futuro comecem a eleger pessoas ali muçulmanas, vão fazer outro tipo de lei para a Europa. A Europa vai mudar totalmente. E aí essas pessoas, junto com os europeus também, num cenário onde os carros deles são proibidos, são mais caros, né? Você é obrigado a ter um carro elétrico que custa uma fortuna. Quando você olha pro restante do mundo, você vê que tá todo mundo usando carro a combustão ainda, que tá muito mais barato, tá ligado? Aí eles vão começar a eleger os caras lá para mudar essa lei, tá ligado? Vai cair essa proibição em algum momento, não sei, 2050, 2040, 2060. Em algum momento essa proibição vai cair, simplesmente porque o povo vai começar a ver, pô, mas peraí, estão fazendo a gente trouxa aqui, né? Olha só aí, ó. Enquanto lá nos outros países a galera continua usando os carros a combustão, pagando muito mais barato, petróleo muito mais barato, aqui a gente fica querendo usar carro elétrico aí, estão pagando mais caro, não, eles vão modificar ali. E aí sim, aí você vai restabelecer o equilíbrio do mercado, né?
porque aí para continuar vendendo carro elétrico você vai ter que baixar o preço e tal. Só que veja, essa simples intervenção estatal aí, como toda intervenção estatal, ela vai adiar e muito o barateamento dos carros elétricos, cara. Eu tô até desesperançoso disso, porque eu queria muito o carro elétrico, principalmente por causa da economia, né, cara? Não é por outra coisa, tá ligado? Porque, tipo, tanto faz questão ambiental, isso daí tá balela, mano. O que é importante é o dinheiro no bolso, tá ligado? É isso aí que faz as pessoas tomarem decisões, né? Então, eu acredito que é mais ou menos por aí o caminho, cara. Vamos ver, vamos olhar a previsão do pai Cristiano aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos aí, desenrolar dessa história, das regulações, né? Tomara que os mafiosos aqui do Brasil, quer dizer, os políticos do Brasil aqui do Estado brasileiro, não queiram copiar essas regulações aí. Apesar que o brasileiro adora uma regulação, né, cara? Puta que pariu, velho. Tomara que não, velho. Já pensou que bosta? A gente passar a ser proibido de ter carro a combustão e ter que pagar 200 mil reais no carro elétrico. A gente vai tomar na tarraqueta, né? Então é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos pensar, vamos filosofar. Porque eu acho que a tendência aí é, se a gente não tomar cuidado com o Estado, ele transforma as coisas que tendem a ser boas e baratas em coisas ruins e caras, né? E bom, só pra finalizar, tô gravando esse vídeo hoje aqui dentro desse outro carro, né? Minha Brasília tá lá na minha mãe, porque esse carro aqui ele é a gás. Tem tudo a ver com o tema do vídeo, né? Esse carro aqui é a gás, então ele gasta, tipo assim, eu gastava 25 reais por dia em trabalhar de Brasília. Com esse aqui eu gasto 7, que aliás é mais barato que andar de ônibus, que em São Paulo passagem tá 4,30, eu gastaria no mínimo 8,60. Só com um detalhe, né? Se eu fosse, que eu venho almoçar em casa todo dia, então eu rodo mais do que eu rodaria se eu só fosse no trabalho. Então eu teria que pegar 4 ônibus por dia, seria 16 reais que eu gastaria de ônibus. 17 e pouco mais ou menos, né? Então veja só como é que um combustível barato ele faz a diferença na nossa vida, né? Só que esse carro aqui ele é de aluguel, né? Ele é de Uber e tal, só que ele tá sem alugar ele. De novo, intervenção estatal, né? O Estado aqui, a máfia paulista, liderada pelo Bruno Covas, prefeito sem votos aí, ele impôs uma regulação para Uber, esse carro era alugado para Uber. E aí, tô tentando me regularizar nessa porra, velho. Tem uns detalhezinhos besta aí, que é prova na inspeção, né? Enfim, tô regularizando esse carro aqui para ele voltar a ser Uber. E enquanto eu não consigo fazer isso, eu tô andando com ele. Aí a Brasília tá guardadona lá, mas essa semana ainda ele já, se Deus quiser, vou resolver tudo isso. Ele volta lá pro rapaz que dirigia ele. E eu volto a andar de Brasília, moleque. E em breve eu vou converter ela para eletricidade. Mas eu tô levantando capital, tendo outras prioridades primeiro, né? A primeira conversão que eu vou fazer vai ser pro GNV. Acompanha aí no canal, cara. Se você é novo, tá chegando agora. Esse canal aqui tem a história da Brasília mais esquisita do Brasil aí. Carro Hatchlook aí, que a ideia é ter o carro mais barato mesmo, assim possível. Usando essa mecânica de carro a ar da Volkswagen, né? Com os fatores de mercado hoje que fazem o Fusca ser super valorizado, a Kombi super valorizada como antiga. Mas a Brasília ela ainda é extremamente barata. Eu paguei na minha 3 mil reais, velho. 3 mil reais na Brasiliana e, meu, redondo. Tava rodando aí quase 1.500 km por mês com ela, sem treta, sem estresse. Fazendo 9 km por litro na gasolina. A ideia é botar o GNV lá, acho que vai fazer uns 12, 13, né? E também colocar um motor elétrico ano que vem. Esse ano aqui não vou ter orçamento para isso, infelizmente. Mas ano que vem eu vou fazer esse projeto aí. Então deixe seu like, se inscreve no canal aí e vem com a gente, mano. Vou deixar aquela Brasília lá mais ou menos do jeito que eu tô querendo mesmo.